Acho que venda me escolheu antes de eu escolher venda, né? Então quando eu olho pro lado, cara, eu quero dar certo na vida, eu quero fazer algo, eu quero construir algo relevante. Eu disse, meu irmão, eu não sou de família rica, eu não tenho network. E quando eu entendi que os maiores empreendedores, né, compravam e vendiam algo, eu entendi que vendas era algo que eu precisava enquanto necessidade para poder resolver a minha vida. Quando eu entendi que venda gira o mundo, seja energia, seja consultoria, seja estúdio, podcast, seja qualquer negócio, cara, isso aqui eu vou dedicar a minha vida profissional, vou dedicar estudo, vou dedicar energia, vou dedicar meu tempo para que eu transforme não só a minha vida, mas a vida de dezenas de milhares de pessoas do Brasil, que é um dos nossos propósitos lá dentro do Grupo VORP. E aí eu lembro que nós dois chamou a nossa mãe na mesa lá da sala e disse, mãe, dá só 6 meses pra gente, 6 meses só, 6 meses. Se depois de 6 meses a gente vê que não der certo, a gente volta. Eu volto pra minha faculdade ou ela volta pra dentro. Aí depois de 6 meses eu lembro de uma frase icônica da minha mãe, ainda bem que vocês não me escutaram. Então pra mim ser pequeno ao mundo é quando você se apequena e não pega a responsabilidade de crescer o máximo que você pode. Se sucesso fosse um ponto de chegada, fosse um local, eu já tinha parado, irmão. Eu sou um cara que pensa em escala e eu quero jogar o jogo do equity porque eu já entendi que o mercado de energia vai ser um mercado, já é um mercado muito forte, mas existe um movimento acontecendo a nível Brasil que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e que vai acontecer aqui e que eu, Augusto, estrategicamente não quero e nem vou ficar de fora. Tudo na vida do empreendedor tem um time, né? Então você resolver colocar um certo tipo de negócio, muitas vezes, depende muito do time do mercado, né? Você pode ganhar muito dinheiro ou não, óbvio que tem outras coisas envolvidas, mas às vezes você começa cedo demais, às vezes você começa no time certo, às vezes você já passou do time, já tem muito concorrente operando, né? E o mercado de energia, ele tá passando agora pela maior mudança que ele vai passar, né? Está começando mais um Sunnycast, o podcast da Sunny, onde a gente traz pessoas que lidam com a realidade do mercado de energia, que transformam vida prática, problemas reais, oportunidades reais em visão, estratégia e que faz acontecer e que transforma esse mercado junto com a Sunny, né? Então, pessoal, a gente está voltando aqui no episódio mega especial. Fazia tempo que a gente não gravava. A gente ficou alguns meses se dedicando a um novo projeto que a gente vai falar aqui, inclusive, sobre isso. E para falar desse novo projeto, para falar da entrada que a gente está fazendo no mercado esse ano, eu estou aqui com Augusto Moraes, cara especialíssimo, camisa Sunny, que vocês vão ver aqui, entender já. Mas Augusto é um cara que começou a vida com a infância no interior, trabalhando duro ali junto com a família. Depois entrou no mercado de vendas diretas. Depois se tornou um dos top players, um top ranking da V4, que é a maior assessoria de marketing da América Latina. E hoje ele é um empreendedor e que possui, está à frente da estratégia de toda a construção do Grupo VORP, que é a maior aceleradora do Norte e Nordeste. Além de tudo, um amigo e também um sócio. A gente vai falar já sobre isso, dar um pouco mais de detalhes. Mas, Augustão, cara, obrigado aí, você está aqui com a gente. E para começar, cara, pergunta direta logo. Já sentir a energia, já né? Já para sentir tudo. Cara, por que vendas? Que muitas vezes a gente tem ali o vendedor com um certo preconceito no mercado. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Por que tu escolheu vendas para construir a tua trajetória profissional? Eu acho que são 2 fases para eu responder essa pergunta, né? A primeira fase é porque eu precisei mesmo. Acho que venda me escolheu antes de eu escolher venda, né? Então, quando eu olho pro lado e cara, eu quero dar certo na vida, eu quero fazer algo, eu quero construir algo relevante. Eu disse, meu irmão, eu não sou de família rica, eu não tenho network. E quando eu entendi que os maiores empreendedores, né, compravam e vendiam algo, eu entendi que vendas era algo que eu precisava enquanto necessidade para poder resolver a minha vida. Mas uma segunda fase aconteceu em 2015 para 2016. Eu li um livro chamado Receita Previsível, do Aaron Ross. E quando eu li aquele livro, no final do livro eu anotei uma frase curta. Tô rico. Né? Uma frase curta, porque no livro ensina a dominar a máquina de vendas e eu entendi a estrutura da máquina de vendas lá em 2015, final de 2015 para 2016. Eu entendi que eu podia gerar demanda, através da geração de demanda eu ia resolver todo o resto da minha empresa, né? Vamos colocar aspas, mas eu entendi aquilo. Quando eu entendi que venda gira o mundo, seja energia, seja consultoria, seja estúdio, podcast, seja qualquer negócio, cara, isso aqui eu vou dedicar a minha vida profissional, vou dedicar estudos, vou dedicar energia, vou dedicar meu tempo
para que eu transforme não só a minha vida, mas a vida de dezenas de milhares de pessoas no Brasil, que é um dos nossos propósitos lá dentro do Grupo VORP. Então, por que vendas? Primeiro, porque eu precisei, me chamou. Mas segundo, porque eu entendi que todo negócio, seja qualquer segmento, ele gira em torno de vendas. Então, foi por isso. Cara, é muito bom, né? Quando a gente consegue pegar algo que transformou a nossa vida e a gente começa a transformar a vida de outros, né? E, assim, dentro desse aspecto ainda de vendas e tudo mais, fala um pouquinho assim, como é que tu construiu a tua trajetória e qual foi ali o momento que você falou, cara, eu vou ser o empreendedor, eu não vou empreender para os outros, eu vou empreender para mim mesmo, que aí foi quando você está ali no seu, talvez, penúltimo estágio ali, né, com a VORP, construindo uma aceleradora de vendas. Como é que foi essa decisão? Cara, assim, a decisão de empreender, na verdade, o desejo de empreender veio bem antes de VORP, né? Eu tenho 2 exemplos em casa. Um eu já perdi, que é minha mãe, perdi por câncer em 2019, felizmente. E meu pai, que é empreendedor também, fazia frete de caminhão, areia, pedra, tijolo. Eu olho para dentro de casa, minha mãe concursada da prefeitura, né, e meu pai empreendedor. Empreendedor, né, ele trabalhou na Corpus como motorista, aquele carro, né, de segurança e tudo mais. Quando saiu, comprou uma caminhonetezinha para fazer frete. E eu olhava para o meu pai e olhava para minha mãe qual era a vida que eu queria ter, do concursado do empreendedor. E eu queria ter a vida do empreendedor. Por mais que tinha muita dor de cabeça, por mais que meu pai tinha estresse pra caramba, mas eu via que tinha uma possibilidade. E meu pai nos acordava, quando eu digo nos acordava, eu e meu irmão, que tem 2 anos de diferença para mim, eu tinha 15, meu irmão 13 para 14 ali. Ele acordava 25 horas da manhã, todo dia assim, olha, batendo na porta e dizia assim, ó, acorda que é meio-dia já, bora. E aí tinha que ir pra cerâmica, né, encher o caminhão, né, carregar o caminhão de tijolo e tudo mais. Então, naquele momento, eu já queria ser empreendedor, só que eu não tinha ideia do que era ser empreendedor. Eu não tinha ideia o que tornava empreendedor. Existe essa fase de desejo de empreender e a fase que você deixa de ser um empreendedor e passa a ser um empresário, né? Eu acredito que tem uma diferença desses 2 estágios. Então, naquele momento, cara, ali eu já tinha aquele desejo. Só que em 2018... a gente viu que a gente estava trabalhando só para pagar os custos do carro, né? Então, a gente vendeu o carro ali, vendeu o caminhão, 2018 não, 2017. Vendemos o carro ali, a caminhonete que a gente tinha lá, ano 76, nova pra caramba. Né? Ano 76. Era aquele caminhão que você tava dentro dele aqui, se chovesse, caía água dentro do motorista, em cima do motorista. Então, realmente tem uma foto disso, é bacana pra caramba lembrar. E então, em 2017 a gente vendeu o carro, eu trabalhei por 1 ano na CLT, meu irmão trabalhou por 1 ano na CLT, até receber um convite, né, para trabalhar com venda direta. O cara me explicou uma coisa. Ele me explicou várias coisas, mas eu entendi uma coisa só. Tu pega essa caneca por R$10 e vende por 20. Tu pega esse cosmético por R$50 e vende por 100. Tu pega isso aqui por... Cara, era pegar e vender pelo dobro. Pegar e vender pelo dobro. Imagina a cabeça de um empreendedor, vendedor, que desde 14 anos eu fazia esse tipo de negociação. Eu disse, meu irmão, eu vou ganhar muita grana. Tanto que no primeiro dia eu fiz R$780 de venda, de lucro, no primeiro dia de negócio. E aí eu olhei pro meu trabalho, ganhava R$1.400 na época. Eu disse, mas eu fiz 780 no primeiro dia. Imagina eu full time. Tanto que 2 meses depois... eu pedi demissão do trabalho, larguei a faculdade, eu fazia UFC, fazia administração na UFC. E aí eu cheguei em casa falando isso pra minha mãe, meu filho, não faça isso não estraga a sua vida não, pelo amor de Deus. E o meu irmão, o Alan, que vocês conhecem, ele fazia engenharia civil na FANOL. Bolsa 100% completa. E largou também. E a minha mãe ficou maluca. E aí eu lembro que nós dois chamou a nossa mãe na mesa lá da sala, disse assim, mãe, dá só 6 meses pra gente, 6 meses só, 6 meses. Se depois de 6 meses a gente vê que não der certo, a gente volta. Eu volto pra minha faculdade e ela volta pra dele. Aí depois de 6 meses eu lembro de uma frase icônica da minha mãe. Ainda bem que vocês não me escutaram, né? Olha só, cara. Um all-in, né? Um all-in total, porque a gente já tava... Na época, pra gente, era surreal ganhar 12, 15 mil, que era o que a gente tava ganhando, eu e o Alan, na época, né? Com vendas. Então aquilo despertou ainda mais. Mano, esse é o caminho. Eu tenho que empreender mesmo, não é ser... colaborador. O Alan já tinha alguns amigos engenheiros formados que estavam ganhando no estágio R$2.500, R$2.000 na época. E a gente olhou para o mercado e disse, meu irmão, vamos empreender, vamos arriscar aqui, vamos. Se der errado, a gente começa de novo. Né? Qual o pior cenário que pode acontecer? Só começar de novo. E aí, em 2019, a gente teve a infeliz surpresa, né? Que aconteceu o câncer da minha mãe, e aí foi quando eu larguei tudo, não tinha mais cabeça para dar treinamento, então eu tinha mais cabeça para liderar. Eu já liderava uma equipe de 1.200 vendedores espalhados pelo Brasil, 1.200 representantes comerciais espalhados pelo Brasil, e aquilo fez com que a gente largasse foi viver de Uber, né? Eu e meu irmão viver de Uber.
Eu cuidava da minha mãe no período, meu irmão cuidava em outro período, e a gente fazia Uber. E quando a minha mãe faleceu, em setembro de 2019, meu irmão volta para São Gonçalo para trabalhar como colaborador, funcionário. Eu continuo fazendo Uber, só que não dava para sustentar. Acumulei dívida, e aí começo de 2020 eu olhei para dentro de casa, vendi o carro para poder pagar aluguel, pagar cartão, pagar muitas coisas, e não tinha o que fazer. Aí eu me questiono o que eu sei fazer, eu sei vender. E aí eu lembro que eu abro o primeiro empreendimento, que chamava Mapa da Venda, o nome da empresa. Quando eu digo empresa, era um Instagram, né? Não tinha nem CNPJ aberto. E aí começo a fazer prospecção para vender consultoria e treinamento, começa a funcionar, só que em março de 2020 a pandemia vem, né? Então o meu negócio que tinha começado quebra em março de 2020, eu olho para dentro de casa de novo, o que eu sei fazer, sei vender, e aí eu me pergunto o que as empresas estavam precisando, o que os negócios estavam precisando, marketing digital, porque estava tudo fechado, então precisava vender pela internet. Eu abro a famosa urgência, a minha esposa já sabia fazer arte no Canva, já postava na rede social. E eu tinha um amigo que fazia tráfego pago, ligo para ele, cara, eu cobro 250 por empresa, aí eu prospectava todo dia, fazia lista no Google Maps, né, de empresas, e aí eu ia prospectar por telefone o dia inteiro. Eu lembro que no primeiro mês eu vendi 16 contratos, né, frio, contato frio, e aí foi quando começou tudo. Depois me tornei franqueado da V4, você falou aqui no começo, e aí depois saí da franquia V4 para abrir o que hoje então é Grupo VORP. Então, Augusto, quando surgiu o desejo de empreender? Desde sempre, assim, desde que eu olho para dentro de casa. Só que começar a empreender de fato, profissionalmente, eu acredito que isso começou em 2018, 2019 ali, quando de fato eu tive a responsabilidade de ter colaborador, de já fazer algumas coisas ali que é contra-intuitiva para a mente média, né? Para a mentalidade média do brasileiro médio, na verdade. Né? Então, desde sempre tive esse desejo, mas eu descobri empreendedorismo de fato em 2019, acredito. E Augusto, assim, a tua história é muito legal, eu e o Saulo a gente já conhece aí, a gente está mais próximo, mas toda vez que você vai fazer uma grande mudança, né, na sua carreira, na sua vida profissional, sempre dá aquele frio na barriga, né? E junto com isso, cara, quando tu tava lá franqueado da V4, tava com o negócio crescendo, de fato, com muitos clientes grandes, batendo top rankings lá o tempo inteiro, o que foi o gatilho que te fez mudar e como é que foi teu racional para fazer essa mudança, né? Porque você estava mais uma vez ali com o negócio certo, teoricamente, que estava crescendo, e aí você resolve sair, fechar tudo. Eu acho até que deixar os clientes, né, para a franquia, e aí você começar do zero de novo, né? Como é que foi esse momento para ti? Cara, até 3 anos atrás eu tinha uma frase na minha bio que representa muito essa maneira que eu penso de, cara, vou me arriscar de novo e tudo mais. Que eu sempre dizia, e tinha lá escrito na minha bio assim, ser pequeno não serve ao mundo. E eu quero explicar, não é que ser humilde ou ser uma pessoa pequena não serve. Não é que uma pessoa humilde não sirva ao mundo, mas quando eu me apequeno e eu não dou o meu máximo e não vou para o maior tamanho que eu posso tomar, é como se eu tivesse, na minha crença, não honrando o talento e o dom que Deus me deu. Cara, eu tenho talentos e dons e propósitos que só eu posso fazer. Tem pessoas que só eu vou atingir. Tem negócio que só eu vou mudar. Então tem negócio que só o Yuri vai mudar, tem negócio que só o Saulo vai mudar, tem pessoas que só vocês dois vão influenciar. Então eu entendo que eu tenho uma corresponsabilidade. Foi me dado uma responsabilidade. Quando eu olhava para aquele momento, eu disse, meu irmão, beleza, massa, franquia, top rank nacional, massa, legal, né, dentro dos maiores ali do resultado, mas para mim ainda era muito pequeno para tudo que eu queria e podia entregar, e acredito que Deus, o mundo, queria de mim. Então, para mim, ser pequeno ao mundo é quando você se apequena e não pega a responsabilidade de crescer o máximo que você pode, porque a gente pode, cara. Por que tem muita gente que deixa de crescer? É porque ela se acomoda no tamanho que está. Ela tem um padrão de referência muito pequeno. Sim. Ela olha para um padrão de referência, não, já sou o maior do meu bairro, então tá bom aqui. Né? Eu assisti uma entrevista de um filósofo de negócio americano em 2016. E essa entrevista mexeu muito comigo. Né? Era um cara chamado Jim Rohn. E perguntaram pro Jim Rohn. O Jim Rohn foi mentor do T. Harv Eker, lá do Segredosamente Milionário. Foi mentor do Anthony Robbins, considerado o maior coach do mundo. E foi entrevistar o Jim Rohn. E aí perguntaram pro Jim Rohn assim, Jim Rohn, qual que é o teu maior objetivo da vida? E aí o Jim Rohn falou assim, meu maior objetivo da vida é chegar no meu máximo potencial só para eu descobrir o ser humano que eu me tornarei. Então aquela entrevista mexeu muito comigo. Sim. E eu fiquei me perguntando, qual que é o máximo do meu potencial? Sim. E eu tô viciado em descobrir, eu tenho certeza que até o final da vida talvez eu não descubra. Mas essa é a parte gostosa da parada, entendeu? O sucesso é a trajetória, não é na chegada, né, cara? O sucesso não é a linha de chegada, o sucesso é aquilo que eu faço todo dia com gratidão. O sucesso não... Porque se fosse uma linha de chegada, vamos falar de nós aqui, pra gente não falar de um outro. Vamos falar de mim, então. Né? Se o sucesso fosse um ponto de chegada, fosse um local,
Eu já tinha parado, irmão. Sim. Imagina um menino do interior que só queria ganhar 10 mil por mês. Uhum. Então, mano, 10 mil por mês, eu cheguei no meu primeiro empreendimento, por assim dizer. Então, eu teria parado lá em 2017. Sim. Eu teria parado lá em 2017, não. Já cheguei no sucesso. Sucesso não é 10 mil por mês? Sim. Só que quando você chega lá, você percebe que aquilo não é sucesso. E aí eu vou para a franquia. Não, então eu quero faturar 100 mil por mês na V4. Acho que nos primeiros 4 meses eu comecei a faturar 100 mil por mês na V4. Então, cheguei no sucesso, teria parado. Aí, não. Agora eu tenho que ir para o top 20 nacional. Então, cheguei no top 20 nacional. Cheguei lá com 1 ano e meio. Fui maior Norte-Nordeste em 10 meses da V4. Então, não, agora eu tenho sucesso. Assim como agora Grupo VORP, cara, eu sou a maior aceleradora de vendas do Norte-Nordeste. Não, agora eu tenho sucesso. Sim. Então, sucesso não é um local, não é um canto, não é uma meta. Sucesso, acho que esse desejo de ser maior todos os dias, acho que foi isso que... Esse modelo mental por trás, Yuri, que fez ter essa indignação positiva. Esse, meu irmão, não, cara, tá bom pra caramba, sou grato pra caramba, mas tá pequeno. Dá pra gente fazer algo maior. Então, acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Muito bom. E esse é um bom valor, né? Você seguir aquilo que te entusiasma, né? É isso aí. Porque é aquilo que Deus te deu como dom. Agora, dá só um pouco de big numbers, assim, da trajetória, inclusive atual, assim, o número de... eu não sei como é que você chama, mas o número de clientes que você tem, consultorias, eventos e tudo, porque eu vou te perguntar na sequência seguinte, como que energia entrou nesse contexto de trajetória e sucesso que você vem construindo? Cara, hoje Grupo VORP ativamente tem mais de 200 clientes que atendem hoje, né? Ativamente, contato diário, mais de 200 contratos aí, clientes como Unimed, Patricídio, Rejuta Mix, Aline Cosmético, vários big players aqui do nosso Nordeste aqui, mas a maioria são pequenas e médias empresas ali, né? Hoje a gente atende mais de 200, mas no último ano, 2025, passaram mais de 4 mil empresas no nosso ecossistema, desde eventos, desde consultoria, mentoria, imersões e tudo mais. A gente faz um movimento chamado Sales Experience Brasil, que é um evento para, cara, falar de vendas mesmo, de escala mesmo, que é o que a gente defende, né? No último movimento, a gente trouxe o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Fizemos um evento com 1.500 pessoas no centro de eventos em Fortaleza, 800 pessoas lá em Teresina, 700 pessoas em Recife. Então foi o último movimento, mas já trouxemos Alfredo Soares do G4, já trouxemos Marcos Freitas do CJP, já trouxemos Joel J, já colocamos também o Paulo da Vonix também no nosso palco para contar um pouco do case dele. Então a gente tem feito esses movimentos. Então, um Grupo VORP hoje, se eu for colocar em números, os últimos 3 anos deve ter atingido ali perto de 10 mil empresas, né, dentro desses movimentos, né, e gerou aí mais de 400 milhões de faturamento novo para as empresas que estão sendo assessoradas por nós. Resumidamente, eu acho que isso é os números. Boa. E aí, depois de tudo isso feito, em pouco tempo, inclusive, né, que é uma trajetória muito virtuosa e acelerada, como é que a energia se encaixou na agenda, cara? Como é que, assim... A gente sabe aqui que você jogou mensagem para o universo, buscando algumas sincronicidades, e ela veio. Mas o que é que te deu esse gatilho? Assim, a gente está falando sobre você atingir o seu máximo. Tenho certeza que isso deve ter sido parte da motivação, mas por que você escolheu energia para trabalhar? Cara, primeiro explicando esse lance do universo para a galera que vai assistir aí, né? Eu sou um cara que fica olhando para a estratégia do grupo, né? Então, responsável pela visão de futuro, pelos próximos passos do grupo e tudo mais. Tenho mais 2 sócios na hold lá, e eu fico com essa função. E aí eu tava pensando, cara, como que o meu ecossistema beneficia as pessoas que estão aqui dentro e a gente também é beneficiado? E aí eu fui olhar para alguns segmentos. Imobiliário e segmento de energia era um deles. Fui visitar algumas usinas para me entender de usina de investimento. Imagina um empresário que tem, sei lá, alguns milhões no bolso e me pergunta, Augusto, onde que eu invisto? E eu não tinha essa resposta muitas vezes. Então eu estava olhando para o meu ecossistema como é que eu beneficiava o empresário que a gente acompanha. Então fui visitar, soltei um vídeo na rede social falando assim, usina de investimento rende mais do que imóvel, né? E teve muita gente que, né, falou comigo e tudo mais, e aí a gente chegou na Sunny, chegou para uma conversa com a Sunny. Então, no final da conversa, eu lembro que o Douglas, né, que foi meu consultor, que trabalha com a Sunny hoje, que está dentro da Sunny hoje, ele me fez uma pergunta, o que tu quer mesmo? Me fala a verdade, né? Tipo isso, ele não falou assim, mas o que tu quer mesmo? Meu cara, eu sou um cara que pensa em escala e eu quero jogar o jogo do equity, porque eu já entendi que o mercado de energia vai ser um mercado, já é um mercado muito forte, mas existe um movimento acontecendo a nível Brasil, que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, e que vai acontecer aqui, e que eu, Augusto, estrategicamente não quero e nem vou ficar de fora. Né? Seja a partir da Sunny, seja sozinho, não sei como é que eu vou fazer. Eu lembro que você me fez essa pergunta, tu quer fazer só, Augusto? Eu prefiro que não.
Né? Para mim não é inteligente, não é estratégico, e eu sei que eu vou ter que aprender coisas em alguns anos que vocês já sabem. Né? Então, aquilo para mim, energia, quando eu comecei a estudar, eu já tinha me envolvido com energia há alguns anos atrás, já tinha assessorado dezenas de integradores no mercado em ascensão, então já olhava para esse mercado e voltei a olhar nos últimos meses por conta desse movimento que, cara, quem enxergou já sabe que vai acontecer um boom nos próximos 1 ano e meio, 2 anos. Não tem como, é improvável que não aconteça. Mercadologicamente, impossível não acontecer. Então, quando eu vi isso, eu disse, meu irmão, eu quero estar dentro do jogo. Né? E agora eu preciso entender o com quem, né? Porque o com quem é muito importante. Então, por que o mercado de energia, cara? Porque imagina, eu costumo dizer assim, imagina você conhecer e ter convicção. Do Bitcoin há 10 anos atrás, você poder investir com convicção que o Bitcoin vai virar o que é o Bitcoin hoje. Você ter essa convicção. Então, para mim, é a mesma convicção. Meu irmão, talvez esse mercado de energia que a gente pode falar um pouco aqui, o que vai acontecer dos próximos passos é o novo Bitcoin, para quem entender essa parada. Para quem quiser jogar o jogo de forma muito estratégica e forte. Né? Então, por que o mercado de energia? Porque lá dentro do Grupo VOP, a gente tem um olhar e diz, meu irmão, beleza, a gente tem uma empresa de consultoria, né, e educação e tecnologia, mas tem bons negócios aí no mercado que a gente pode olhar, pegar a nossa expertise, pegar a nossa metodologia de vendas, de aceleração e dizer, irmão, fazer parcerias ou sociedades para que a gente, em conjunto, da pessoa que a gente está fazendo sociedade ou parceria, ela seja beneficiada, mas a gente também participe de um mercado que talvez a gente não tenha experiência, expertise para nascer do zero. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou olhando, não só olhando, mas agora envolvido, não só envolvido, mas agora também muito comprometido. Né? Isso aí. Essa é a eu parada. acho que assim, tudo na vida do empreendedor tem um time, né? Então, você resolver colocar um certo tipo de negócio, muitas vezes, depende muito do time do mercado, né? Você pode ganhar muito dinheiro ou não. Óbvio que tem outras coisas envolvidas, mas às vezes você começa cedo demais, às vezes você começa no time certo, às vezes você já passou do time, já tem muito concorrente operando, né? E o mercado de energia, ele está passando agora pela maior mudança que ele vai passar, né? Que é exatamente quando a gente olha para os outros países do mundo, a gente já viu essa história acontecer, né? Então a gente está olhando para o futuro, quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa, para a Austrália, né? Então a gente vê que os mercados já são 100% abertos, né? E quando eu comecei a Sunny lá atrás, 2017, eu tinha ali uma visão que isso iria acontecer até 2024. Na verdade, não só eu, todo o setor de energia acreditava que isso ia acontecer até 2024. Nós estamos em 2026 e agora, no final de 2025, que foi aprovada a lei de fato, né, que determinou a abertura nos próximos 2 anos. Né? Então, a gente vai passar por essa maior mudança agora. Então, a gente está num time assim, maravilhoso para fazer isso acontecer. Né? A gente conseguiu também, durante esse tempo, se posicionar muito bem como Sunny. Né? A gente conseguiu, às vezes, ao contrário de várias outras empresas que começaram através de canal de distribuição, a gente começou através da parte técnica, da parte especializada, né? Onde a gente focou muito em garantir que a gente tinha usinas sob gestão e que a gente conseguia fazer muito bem essa gestão. E não só em um local ou 2 locais, mas a nível Brasil. Então, hoje a gente está em 23 estados, são mais de 30 concessionários que a gente atende. E agora o momento do mercado, né? Eu acho que é muito interessante. Eu queria até entender um pouquinho a tua visão. Como é que foi a tomada de decisão, né? Depois das nossas várias conversas ali que a gente teve, de falar assim, cara, agora eu acho que faz sentido eu entrar de cabeça nesse negócio, vestir a blusa da Sunny, né? O que foi que tu viu de fato, assim, que... Porque uma coisa é você falar assim, não, cara, vamos fazer uma parceria comercial. Outra coisa é você falar assim, cara, eu vou me dedicar a esse negócio de fato, eu vou pular de cabeça, porque a oportunidade, ela vale a pena, né? Cara, primeiro assim, ó, acho que uma parte relevante dessa pergunta e para mim responder é considerar o com quem, né? O com quem. Quem são os sócios, né? Não é porque eu estou na frente de vocês, mas a gente tem, nos últimos 2 meses, eu acho que quase todo dia, passado algumas horas em conversa ou em reuniões e tudo mais. Isso me deixa muito confortável com quem, as pessoas que estão por trás do negócio. Mas o com quem, falando de CNPJ, Sunny, outras empresas falaram comigo, assim como vocês sabem, né? Empresas do mercado de energia, empresas com intenções semelhantes, mas com estruturas extremamente diferentes. E quando falo com quem, eu acho que existe um ecossistema dentro da Sunny, existe uma verticalização dentro da Sunny que contribuiu muito para a minha decisão. Primeiro, eu tenho, né, já muita experiência em gestão e captação de usina, ou seja, eu tenho não só a parte administrativa, gerir as usinas, gerir a energia produzida, mas tem como eu captar mais energia. Se eu sou um canal de distribuição e eu venho para colaborar com esse canal de distribuição, eu quero ter energia infinita. Eu quero ter, meu irmão, eu não quero ser freado por falta de energia, que é o que está acontecendo em vários
vários outros players que eu fui a mercado ver como é que é e fiz pergunta e questionei e tudo mais, tem acontecido comum. Inclusive, alguns desses players nos procuram para poder ter mais energia ou para ter gestão. Então, esses 2 primeiros pontos para mim já era muito importante, porque eu não quero ter dor de cabeça em gerenciar essa parte mais, né, tecnológica do negócio e tudo mais. Segundo, ter muita energia. Terceiro, a gente tem não só essa parte mais técnica, mas a gente tem hoje outros produtos em parceria, por exemplo, com distribuidores, ou seja, que barateia, que ajuda na logística. Se, de novo, eu quero ter diferencial em produto também, que é importante, apesar de ser uma commodity de energia e todo mundo usar, mas se eu tenho coisas a mais que podem colaborar com o meu time de gente que vai expandir, com os assessores, né? Então, esse, meu irmão, para mim importa pra caramba. Além de ter um banco que está para sair, né, a parte financeira que está para sair, que pode colaborar com quem vai expandir, pode dar crédito com quem vai expandir. Então, quando eu olho para o ecossistema Sunny, para mim ele cumpre alguns gaps muito importantes. Porque, por exemplo, a primeira empresa que me procurou, eu falei com um fundo de investimento para poder, em vez de captar investidor por investidor, eu ia pegar um fundo para poder fazer as próprias usinas, porque ia levar muito tempo eu captar muito investidor para a atração que eu queria dar no negócio. Porque a primeira pergunta que eu falei assim, ó, tu consegue fazer quantas usinas por mês? Aí ele fez um cálculo lá e me deu uma resposta. Cara, eu consigo fazer 22 usinas. Ainda é pouco. Eu fiquei pensando, ainda é pouco, mano. Se começar a tracionar do jeito que eu quero tracionar aqui, ainda é pouco. E leva muito tempo para ficar pronto, para conectar energia. Ia ser um ano ali para poder ter essa energia de fato. Então, eu liguei para o fundo Augusto, tantos milhões, né, envolvidos nesse mercado por ano, eu consigo fazer um FDIC aqui e tudo mais. Então eu já estava olhando para aquilo. Só que isso ia me dar um trabalho com o fundo para poder, né, passar nas regras do jogo, ser auditado, compliance e tudo mais. Depois eu tinha que me preocupar em fazer as usinas, esperar o tempo para as usinas ficar pronto. E como você bem falou, Yuri, o time agora desse negócio, desse mercado, varejo de energia, que é o que a gente talvez vá falar aqui um pouco mais profundamente, cara, é extremamente importante. Então imagina eu chegar numa empresa que já tem mais de 1.200 usinas sob gestão, milhões e milhões de kilowatts aqui para eu comercializar. Uma empresa que já tem a tecnologia própria, a empresa que já tem, né, essa distribuição através de parceiros. Uma empresa, irmão, eu disse assim, cara, não faz sentido eu olhar para outro negócio. Não faz sentido eu não estar dentro e de cabeça. Porque, cara, a gente tem uma tese lá dentro do Grupo VOP. Se for necessário, o sócio sai da cadeira, deixa outro sócio e vai expandir um negócio que tem sentido. E esse é um negócio que fez muito sentido não só para mim, mas para todos os sócios do Grupo VOP. Meu irmão, vou sair da cadeira de CEO, vou lá para a cadeira, né, da Sunny, a cadeira executiva da Sunny, para fazer esse negócio nos próximos 2 anos, pelo menos, né, que a gente sabe que tem 4 anos aí de muita força, mas pelo menos 2 anos assim, com 100%, quinta marcha, com, cara, 2 pés no acelerador, porque, cara, alguém vai dominar esse mercado. Alguém vai, né? Alguém vai ser o maior canal de distribuição em varejo no Brasil. Alguém vai chegar nas nossas casas, nas casas dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colaboradores. Alguém vai distribuir energia por assinatura. Alguém vai. Assim como aconteceu no mercado de telecom, né, que era Brasil Telecom. Assim como aconteceu em outros mercados. Alguém vai. E quando eu entendi que tinha tudo dentro de casa, Sunny, e que só precisava, cara, agora tracionar a venda com a maior força possível, com a maior velocidade possível, que é o que eu gosto e é o que eu sei fazer. Imagina eu ter um back aqui atrás me dando suporte. Augusto, pode acelerar, vá. Cara, é o que eu queria, entende? Então, o com quem é a primeira coisa, com quem eu vou caminhar. Então, vocês dois e os outros meninos que estão lá no back-office, Danilo, né, o Vitão e tudo mais, os demais lá, sócios. Assim como vocês dois, para mim, dá um conforto, meu irmão. Eu tenho bons sócios, boas pessoas com bom caráter, mas eu também tenho um negócio que está preparado para colocar a quinta marcha. É um negócio que está preparado para a gente ir mais forte do que todo o mercado. Então, eu acredito que nós seremos, sim, em 2 anos, o big player do mercado de varejo. Acredito que a gente tem todas as condições. Não só acredito, não é só uma crença baseada na minha opinião. É uma crença baseada no que a gente vê no mercado. Alguns têm um bom canal de distribuição, mas não tem energia. Alguns têm energia, mas não tem canal de distribuição. Alguns têm dinheiro que querem colocar energia, que querem colocar o canal, mas eles não vão demorar muito tempo para tracionar. Ninguém tem o ecossistema pronto para que você diga, ó, vamos sentar na cadeira, vamos formar o time de distribuição e vamos acelerar. Então essa pessoa, essa empresa que está pronta hoje se chama Sunny. Por isso que eu decidi, meu irmão, não tem como eu fazer de pouquinho em pouquinho. Né? Eu digo que tem decisões na vida que não dá para ser construído de pouquinho em pouquinho. Imagina um alcoólatra que chega para a família dele e diz assim, amor,
eu vou beber álcool só dia de sexta-feira. Ele não vai deixar de beber álcool. Essa decisão tem que ser... Ela tem que causar uma ruptura. Tem que ser uma ruptura. Sim. Assim como a decisão de fazer esse mercado, não dá. Vamos fazer de pouquinho a pouquinho para experimentar? Não tem como. Tem que ser uma ruptura. A gente tem que romper o mercado. Sim. Então é para isso que eu estou sentando na cadeira, é essa expectativa que eu tenho, é esse desejo que eu tenho para a gente, cara, causar de fato uma ruptura, uma decisão muito forte, acelerar para caramba e a partir de agora a gente mesmo tracionar e dominar esse mercado. Esse é o jogo. Muito bom. Para a próxima pergunta, eu vou fazer de novo uma introdução do Augusto Moraes. Então, Augusto Moraes, a partir de agora, diretor de expansão da Sany, onde a gente vai, junto com ele, tracionar uma transformação extremamente forte, uma ruptura, como você mesmo bem falou aqui, no mercado de energia. Mas uma ruptura anunciada, que eu acho que essa é a parte interessante desse momento que a gente está vivendo. Assim, a Sany, aí eu vou fazer aqui também uma breve atualização, porque... como empresa de crescimento acelerado, acho que todo episódio eu tenho que voltar a alguns temas. A Sany hoje passa de 1.300 usinas sob gestão, praticamente uma empresa nacional, são só alguns estados no norte do país que a gente não tem ali uma usina e clientes recebendo toda a experiência da Sany, seja do investidor, onde a gente faz a gestão completa, seja do beneficiário desses créditos. Nesses 9 anos, a gente investiu muito em tecnologia, mas de alguns anos para cá, a gente investe muito mais em gente. Nós somos uma empresa de pessoas. E a gente entendeu, a gente chegou inclusive a operar no modelo de SaaS bem tradicional. E a gente entendeu que hoje nós somos um SaaS Plus, que é a tecnologia com pessoas. O nosso sistema ele não funciona sem a nossa prestação de serviço, sem o nosso time de operações, sem o nosso time de atendimento, sem as nossas pessoas que fazem, de fato, a nossa tecnologia realmente funcionar no seu máximo para entregar o máximo de dividendos para o investidor que está ali construindo ativos e a melhor experiência e o máximo de economia para o beneficiário na ponta, né? Então esse é o nosso momento e é nesse momento que o Augusto entra para a gente fazer um novo ciclo de crescimento e expansão. Que aí eu queria entrar agora nessa questão, nessa pergunta, cara. Assim, como que você imagina a transformação desse mercado a partir desse trabalho junto conosco? Cara, a transformação de qualquer mercado que eu tenha visto, mercado novo, né, um mercado que as pessoas ainda não têm conhecimento, ainda não é pulverizado pouco na educado, mente, né? pouco educado, ele parte pela educação, né? Se eu pego algumas analogias ali, né? Se eu pego alguns parâmetros aqui comparativos, se eu pego mercado financeiro no Brasil, né? Décadas atrás, a XP Investimento primeiro investiu em muitos cursos, infoproduto mesmo, que na época nem era infoproduto, né? PDF, certificações e tudo mais, para ele começar a educar o mercado, para primeiro ter assessores de investimento. Ele lança ao mercado esse conceito de assessor de investimento, para que os assessores de investimento conseguissem falar com os familiares, conseguissem falar com os amigos empresários, para que essas pessoas ganhassem consciência de como investir, né, na Bolsa, né, Nacional Brasileira, como investir em outros ativos e tudo mais. Então, foi um mercado que foi educado. Quando eu pego o mercado de seguro no Brasil, quando eu pego esse mercado também novo, seguro de vida, por exemplo, a Prudential cresceu pra caramba no Brasil. Através de quê? Através do que eles chamam de Life Planner, né? Isso. Life Planner, que é a pessoa que planeja a sua vida, né? Os planejadores de vida, que vai lá... Que é o especialista, né? Que é o especialista, através de especialista. Então, eu tenho seguro de vida hoje, né? Então, acredito que você, meu sócio também tem seguro de vida pago pela própria empresa, mas porque uma pessoa, um profissional, foi lá e nos explicou a importância disso, porque a gente não conhecia. E o mercado de energia, esse varejo de energia, também vai passar por educação. E existem algumas formas de a gente educar o mercado. E não é ou uma ou outra. Acho que são formas que se somam. É ir mesmo, né? Existe, cara, colocar marketing para poder fazer, né, nas redes sociais, né, marketing, né, tradicional mesmo, publicidade para ganhar consciência, a gente fazer isso. Existe, talvez, a gente pagar influenciadores para poder divulgar esse negócio. Existe a TV, né, que podem falar de Sany, pode falar de energia por assinatura, por exemplo. Mas, cara, ninguém vai vencer.
Ninguém vai vencer quem pode abrir a porta da sua casa. Ninguém vai vencer o assessor que chega para o amigo, para o familiar. Ninguém vai vencer aquela pessoa que está ali tete a tete, 1 a 1 com você e que vai te conscientizar, que vai tirar tuas dúvidas no tempo real, real time aqui. Ninguém vai vencer esse cara. Então, por isso que a gente vem com um conceito para lançar a mercado que já existe no mundo, que já existe nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, que é o assessor de energia. É o cara que, assim como assessor de investimento, assessora quais são os principais e os melhores ativos para o qual você vai, né, depositar e apostar o seu dinheiro. O assessor de energia vai trazer essa conscientização, educação, mas também orientação de, cara, é melhor placa, é melhor energia por assinatura, é melhor mercado livre, é melhor leasing, é melhor... Qual que é o negócio dentro do mercado de energia que faz mais sentido para essa empresa, que faz mais sentido para essa família, que faz mais sentido para essa pessoa? Então a gente acredita em um mercado que vai ser educado através de assessores. Assessores que são educados por nós Sani, e que através desses assessores o mercado será educado e vai entender o tamanho da oportunidade que está sendo construída a partir de agora. E eu comparei, né, esse mercado que está surgindo agora com o Bitcoin. Mas tu falou uma coisa agora na tua pergunta que faz muito sentido eu voltar um passo atrás, né? Porque o Bitcoin ninguém sabia. O Bitcoin, né, alguns especialistas em cripto projetavam, ninguém usava. Né? Ninguém usava e ninguém sabia o boom que o Bitcoin ia acontecer. Né? Então tinha alguns especialistas que faziam as conjecturas deles. Cara, provavelmente, eu acredito, eu estou analisando e é possível que o Bitcoin vai funcionar. Energia não, cara. Não existe o provavelmente. Não existe possibilidade, existe certeza. Cara, todo mundo usa, diferente do Bitcoin. Todo mundo vai continuar usando e em maior volume, diferente do Bitcoin, né? Que é escasso. Todo mundo precisa disso e existe uma certeza por lei que o mercado vai abrir e que esse mercado vai acontecer o boom. Então não é uma possibilidade como o Bitcoin. Talvez seja mais forte do que o Bitcoin, porque já existe a previsão mercadológica que vai abrir por lei. E aí, quem que vence o jogo? Quem tem mais educação. E quem tem mais educação, que tem essa pessoa, essa persona de assessor para educar o Yuri, educar o Augusto, educar o Saulo, educar os meninos aqui do estúdio, que a gente está aqui gravando o podcast, em que inclusive que já querem fazer Sani, porque não tem como, cara. Não tem como. Depois você entende o mercado, o tamanho, o timing, não tem como não querer ficar, né, participar desse mercado, entende? É. Então, para mim, é isso, cara. Então, assim, por que e como tu vê a transformação desse mercado? É através de educação. Sim. E através de educação de 1 a 1 aqui. Eu com o Yuri, eu com o assessor, eu com minha família, eu. Entende? Vai ter outros canais? Vai. Mas o canal mais forte é o canal de distribuição através do assessor. E assim... Trazendo um paralelo, como o Augusto falou, existem, né, diversas outras formas aí que a gente vem trabalhando. Inclusive, a partir desse ano a gente começou o patrocínio com os 2 maiores times de futebol aqui do nosso estado, né? Então, Fortaleza e Ceará hoje são patrocinados pela Sani, a gente está no uniforme deles. A gente está trazendo algumas parcerias aí super relevantes que a gente ainda não pode divulgar, né? Mas com entidades financeiras, que a gente vai poder também distribuir esse produto para tanto os colaboradores quanto para os clientes deles, né? Então, energia, o interessante dela é que ela é muito democrática, né? Uhum. Então, é a pessoa física, é a pessoa jurídica, é a pessoa física dentro da pessoa jurídica sendo funcionário, colaborador, sendo cliente, né? Sendo fornecedor. Então, você tem uma gama ali que você pode trabalhar, tanto dando um benefício adicional, como às vezes até utilizando, como a gente está vendo em algumas empresas que são parceiras nossas, como uma retenção adicional, né? Então, às vezes, aquele seu cliente vai querer sair, você pode trazer o produto de energia que vai dar aquele desconto para ele adicional e vai fazer o teu produto ficar mais barato, porque você está trazendo para ele essa oportunidade. Então, quando a gente olha para o setor, realmente, hoje a experiência ela é horrível, né? Feita pelas concessionárias locais. Independente da sua concessionária, eu tenho certeza que você já passou por muita dor de cabeça, né? Bastante, até conseguir resolver algumas das dores aí que você passou, ligou pro telefone, foi na loja física, entrou digital, cara, nada resolve. E aí o que a gente está falando aqui é que em 2 anos, né? Porque em 1 ano já abre para todos os comércios e todas as indústrias. E daqui a 2 anos abre para todas as residências, né? Todas as pessoas físicas. Então a gente está falando que em 2 anos esse mercado é disruptado. E aí você vai poder escolher. Você quer continuar na sua concessionária tradicional? Você quer ter uma experiência muito melhor, uma empresa digital nova que fala a sua linguagem e que agora você pode simplesmente escolher ela como fornecedora, né? E ainda pagar mais barato, né?
com energia limpa e renovável. Então, o que a gente está trazendo para o mercado é isso. E o que a gente fez desde 2023 foi muito no lado das usinas, né, da geração. Então, eu e o Saulo, a gente fez muita live, muito podcast, fez muito curso, trazendo o conceito da usina de investimento, né, principalmente para os integradores. Né? Integradores, existe essa outra possibilidade que você pode trabalhar. Em vez de fazer só usina de telhado, existem diversos investidores no Brasil que querem fazer investimento alternativo e poderiam estar tirando 200, 250, 300 mil, às vezes 1 milhão, 5 milhões para colocar em usina solar. Né? E a gente faz todo esse contexto da gestão, aquisição dos consumidores, e agora a gente mais uma vez vai entrar num forte movimento de educação para o mercado, trazendo esse conceito do assessor de energia, que lá fora já existe, como a XP fez lá atrás, já existia o assessor de investimento nos Estados Unidos e outros países, e a gente está trazendo para cá o Energy Advisor, que é o assessor de investimento, que vai mudar, o assessor de energia que vai mudar por completo o nosso mercado, né? E é o que o Augusto falou, é diferente você comprar algo da pessoa que você gosta, da pessoa que está na sua vida. E agora qualquer pessoa ela vai poder ser um assessor de energia. Então, aonde ela vai fazer academia, aonde ela gosta de comprar os produtos para a casa dela, aonde aquela farmácia local de bairro que ela compra, os melhores amigos, o pai, o tio, o primo, agora vão poder entrar nesse produto através de você. Então, o legal é isso, a gente consegue realmente democratizar mais uma vez esse acesso e criar uma das profissões aí no setor que ela vai mudar, que na verdade é o empreendedor, né? É uma forma de empreender junto com a gente, onde você vai conseguir tracionar e mudar esse mercado e pegar uma fatia hoje dos clientes que estão na concessionária local, né? E o melhor, você vai receber todo mês pingando ali enquanto seu cliente estiver economizando. E aí, para a gente poder, né, fazer um desfecho aqui disso, Augusto, quando é que a gente vai lançar? Né? O que a gente está planejando aí para os próximos dias? Quando é que a gente vai falar disso, né, para o mercado? Porque até agora a gente está só falando para amigos de amigos, a gente está ali num pré-lançamento, né? Cara, dia 25 agora, né? A gente está aqui no mês de abril de 2026, dia 25 agora de abril. Centro de convenções, centro de eventos do estado do Ceará, para mais de 700 pessoas, né, de 14 às 18 horas. A gente vai lançar nosso programa de expansão Sun Partners lá a mercado. Como o Yuri falou, a gente só falou para alguns amigos, só falou para alguns conhecidos, e isso já está tracionando mais rápido do que a gente imaginava, até porque o software tinha coisas que a gente ainda estava desenvolvendo, tinha as estruturas que a gente estava desenvolvendo para poder esse canal tracionar. Então, assim, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é vendedor, ou se você tem sede acima da média ou visão de futuro, como a gente apresentou para você, você pode participar desse evento, você pode ir como nosso convidado, basta responder esse vídeo aqui, assessor, que alguns dos nossos assessores, né, vai falar contigo, porque só dá para participar do nosso programa através de um convite de um assessor. Então você comenta que é assessor, que você pode participar desse evento e saber do movimento que a gente vai causar, dos princípios, da matemática, do crescimento na frente do Brasil inteiro. Vai ser lançado dia 25/4. E até eu vou pegar um adendo para falar outra coisa aqui, né, dentro dessa pergunta. Muita gente me pergunta, qual o perfil do assessor, Saulo? Qual que é o perfil do assessor, Yuri? Eu digo que tem um perfil comportamental e tem um perfil talvez técnico, né? E o mais importante é o comportamental, mas eu também vou falar do técnico. O comportamental é aquelas pessoas que têm essa visão e essa sede acima da média, que querem participar de um negócio que, meu irmão, eu tenho um negócio que tem margem, que tem escala e que tem recorrência, e que você investe praticamente nada, só seu tempo, sua energia e sua força de trabalho para, de fato, ter uma renda 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Aí é com você o tamanho dessa sede, o tamanho da velocidade que você quer implantar. E outra coisa que me pergunta, Augusto, mas eu já sou empresário. Pois veja esse negócio como uma segunda oportunidade de empreendimento. Veja esse negócio como um segundo estúdio de podcast, por exemplo, que a gente está gravando aqui. Dando um exemplo do estúdio de podcast. Quanto que precisa faturar a mais, faturar bruto, para esse estúdio de podcast me entregar 50 mil reais a mais líquido, de lucro líquido? Cara, se o estúdio de podcast ele tem, sei lá, 20% de margem, quanto que precisa para ter 50 mil líquido? Se tem 20% de margem, né? Eu preciso faturar quanto? Se eu faturo 100 mil com 20%, eu só tenho 20 mil, certo? Se eu faturo 200 mil com 20% de margem, eu só tenho 40 mil. Então é 250 mil que você tem que faturar a mais para ter 50 mil reais líquido. Agora,
tem muito risco, provavelmente tem mais investimento, vai ter que ter um estúdio novo, vai ter que ter mais espaço, mais hora trabalhada. Agora, se tiver um negócio que pode entregar para esse mesmo dono do estúdio 50 mil reais líquidos, sem novo funcionário, sem novo investimento, sem tantas horas trabalhadas, apenas entendendo que, cara, o meu cliente final já pode ser o cliente de energia, o cliente que senta aqui para gravar pode ser o meu cliente de energia, a minha família pode ser o meu cliente de energia, os meus vizinhos podem ser meu cliente de energia, e eu não preciso de uma câmera nova, eu não preciso de uma mesa nova, eu não preciso de um microfone novo, uma TV nova. Então, Augusto, para quem é esse negócio? Para quem tem a visão setada no futuro, para quem entendeu, cara, que não tem como participar, não tem como não participar. Isso para mim é o principal. Se você tiver visão, independente se você é um estúdio de podcast, independente se é um vendedor, se é uma mãe de família, se você quer ser educado, obviamente você precisa passar por um processo de educação e seleção da SANI para ver se você realmente tem perfil e atributos que a gente acredita para expandir esse negócio. Agora, por que eu falo com tanta energia, com tanta empolgação? Porque, bicho, esse é o negócio mais fácil que eu vou fazer da minha vida. E ao mesmo tempo, o mais difícil. Mais fácil porque, cara, não tem como. É você chegar para um ser humano, não precisa nem ser teu familiar, mas uma família, né? Chega para o seu familiar e diz, ó, você quer 15 a 20% de desconto na sua conta de energia? Ela vai perguntar, e o que eu pago? Aí você responde, nada. O que ela responde se ela for humanamente, né, racionalmente coerente? Ela vai dizer, quero. Óbvio. Claro que eu quero. Então, é muito simples. E se você ganha uma comissão muito alta para fazer apenas um programa de desconto, cara, é absurdo pensar nisso. Isso é a parte mais simples da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que vende produtos de high ticket. E eu disse, meu irmão, hoje pro cara entrar na consultoria 10 mil por mês, 8 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês, a depender do tamanho da empresa. E aí eu tô dando, e tô dando... Cara, nada consegue competir com um produto gratuito e sexy, e que te paga muita comissão. O produto é gratuito, você não cobra nada pro cliente final, te paga muito bem comissão e o produto é muito sexy. Entende? O que consegue competir com um produto com esses atributos? Nada. E Augusto, e por que é o negócio mais difícil? Tu falou que é o negócio mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo. Sabe por quê? Sabe por que é o mais difícil? Porque é o negócio que eu vou ter que colocar mais horas e mais energia na minha vida a partir de agora. Porque, Augusto, se está no time e se eu tenho certeza, não é uma possibilidade, eu não vou trabalhar 6 horas por dia. Eu não vou trabalhar 8 horas por dia. Eu estou falando que eu, como sócio, vou trabalhar as horas que for preciso por dia. Como eu estava com os meninos semana passada e fiz conferências 22 horas, 23 horas, cara respondendo gente 7 horas da manhã. Então, por quê? Por que vai ser mais difícil? Porque eu tenho uma visão grande sobre esse negócio. Vai ser difícil porque eu escolho ser difícil para mim. Trabalhar mais horas, as horas que der para trabalhar, para poder fazer esse negócio ser o negócio que ele pode e vai ser. Então, um convite reforçando, se você quer entender essa visão, a matemática dessa visão, o número dessa visão, esteja com a gente no Centro de Eventos do Estado do Ceará, dia 25/4, a partir das 14 horas. Porque eu vou te falar, o mercado de energia não será mais o mesmo a partir dessa data. Só comentar assessor aqui, você vai ter acesso. Massa, muito bom. Cara, eu tô há alguns meses, desde o ano passado, construindo aqui, pensando sobre esse projeto e pensando no planejamento estratégico da SANI, junto com o Yuri, com os outros sócios. E aí eu tive algumas reflexões, cara, que são muito boas. Estou falando aqui, eu me lembrei que eu tive essas reflexões. A primeira reflexão foi o seguinte, eu vim, antes de energia, eu trabalhava num mercado que era o de fidelidade, de loyalty. E lá eu falava assim, cara, para mim que sou vendedor, é uma oportunidade única, porque é um ganha-ganha-ganha. Porque no loyalty, né, você ganha um ponto quando você compra em alguma loja ou em alguma empresa, aquele ponto é de graça, você acumula, e nem passagem aérea, né? Você ganha milhas que você não paga nada por ela, você acumula e um belo dia você troca por uma passagem de graça, né? Então a sua fidelidade foi recompensada. As milhas aéreas, elas movimentam um mercado, cara, milionário, bilionário no mundo, no Brasil e no mundo. E é um baita de um ganha-ganha-ganha. Ganha o consumidor final, ganha a empresa de loyalty, ganha a empresa aérea. E aí, quando eu vi energia, eu falei, cara, é um ganha-ganha-ganha de novo. Sendo que muito maior. Muito maior. Porque todo mundo consome energia. E por muito tempo, até recentemente, eu combatia e combato a ideia, a fala do fácil. Cara, vem trabalhar nisso que é fácil. Cara, o mercado de energia, ele não é fácil.
do Brasil, são leis, a cada estado tem, por mais que seja regimentado pela mesma lei, a cada estado tem uma concessionária diferente, tem um contexto diferente, tem um público diferente. Então, o mercado ele é muito complexo. Agora, para quem tem as ferramentas, para quem é um bom vendedor, para quem já é um empresário com uma boa carteira de clientes, para quem já tem um bom networking, você falar de algo que todo mundo consome, de partida, já é um negócio que facilita muito. Porque, assim, convencer alguém a passar a usar um novo produto ou mudar um hábito, que é dificílimo. É dificílimo. Agora, se você já consome o produto, se você já tem aquele hábito de consumo e tende a crescer com energia, naturalmente fica muito mais fácil. Então, trabalhar, por exemplo, com o nosso carro-chefe, que é energia para assinatura, é você trabalhar com uma discussão de desconto. Agora, olha o poder da educação, cara. Quem hoje é cliente de uma concessionária, ele é considerado um cliente cativo. Cativo vem do quê? De cativeiro. É um lugar ruim de citar, assim. É escravo mesmo, o nome deveria, né? Não é ruim, assim. Você falar assim, cara, você já parou para pensar que você é um cliente cativo, que você está num cativeiro e que, tipo assim, o que te impede de ter algo melhor, mais barato, com ponto de vista sustentável, mais consciente, é você simplesmente sair daquele cativeiro e que quem vai abrir essa porta para você é alguém que provavelmente vai estar perto de você, ou que você confia e que vai te educar para você sair desse lugar. Então, tipo assim, a beleza desse negócio que eu vejo é um movimento de educação que traz uma adesão muito forte. Você falou aqui, né? A gente está no pré-lançamento. Cara, eu vou quebrar protocolo. A gente já passou de 700 assessores em menos de 15 dias. Cara, ou a gente tem muito amigo, ou o negócio é bom demais, ou as duas coisas juntas, né? Então, assim, esse para quem é o modelo de assessor, sinceramente, cara, assim, eu acho que não é para todo mundo. Agora, quem é bom, quem é um bom vendedor, quem é um bom empresário, quem tem um bom network, cara, esse negócio é para você. Pode. E você vai virar forte, porque é impossível você não conseguir fazer o negócio tracionar, já que todo mundo que você vai falar já consome aquele negócio e vive no cativeiro. Então, assim, é uma ajuda que você faz. Aí, assim, para entrar até nos finalmente aqui, eu queria fazer a última pergunta, que é: entendendo um pouco desse mercado que a gente falou, entendendo bastante desse movimento do lançamento que a gente vai fazer, entendendo para quem eu não queria encerrar isso aqui, essa conversa, sem dizer qual é o papel do assessor de energia. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre qual é o papel do assessor de energia. Cara, o papel do assessor de energia principalmente é educar esse mercado, é chegar em casas que a gente não vai chegar com marketing, é chegar em locais que a gente não vai chegar. Imagina, hoje o produto, a bebida mais consumida do mundo é água, né? A segunda bebida mais consumida é Coca-Cola. Eu achei que era café, mas é Coca-Cola. E como é que a Coca-Cola pulverizou o mundo? Ela pulverizou o mundo com um representante comercial que chega lá no comérciozinho, lá no final do interior dos... Cara, chega em qualquer interior. Tem Coca-Cola no mundo inteiro. E como é que essa energia, essa educação desse novo mercado vai chegar? Num assessor que vai lá no empresário bilionário, mas também que consegue acessar aquele bairro mais adjacente, aquele bairro mais pobre, e consegue também trazer aquela solução. Então, o papel do assessor de energia, primeiro, é educar esse mercado. Né? Acho que ele tem que trazer as informações que a maioria das pessoas não tem essa informação, para que as pessoas entendam que elas podem sair do cativeiro, que elas podem deixar de ser cativo. Essa é a primeira coisa. O segundo papel, né, do assessor de energia é fazer esse trabalho de expansão. Né? Cara, beleza, eu vou ser comissionado para dar desconto. Eu sou comissionado e muito bem comissionado, ganho muito bem para expandir esse mercado. Né? Esse que é o segundo papel, que é fazer esse trabalho de expansão para o consumidor final. E uma terceira possibilidade, que é possibilidade, não é uma obrigatoriedade do próprio assessor, é ele formar o seu time de assessores, treinar e liderar o seu time de assessores. Nós temos os nossos treinamentos, a gente dá treinamento, o próprio Yuri, você, Saulo, eu também, e outros sócios e outros líderes da Sandy dá os treinamentos, mas o próprio, né,
assessor, ele pode ter um escritório de assessores de investimento. Assim como um escritório de assessoria de investimento, ele pode ter uma espécie de um escritório de assessor de energia. Então ele pode ter 5, 10, 15, 100, 1000 assessores junto com ele, treinados para que seja ainda mais rápido esse trabalho. Então acho que tem 3 frentes. Primeiro e principal, educação, educar o mercado, ser a pessoa que leva a informação. Segundo, chegar em lugares que a internet talvez não vai chegar, pode até chegar, mas não chega com clareza, não chega com tanta confiança do que uma pessoa que conhece ela. Então chegar em lugares, né, fazer esse trabalho de expansão, assim como a Coca-Cola faz através dos representantes, né? E o terceiro, cara, multiplicar isso para outros amigos, para outros empreendedores, formar e treinar e capacitar time de assessores, que são essas 3 funções que o assessor tem. E eu acho que assim, tem uma missão muito grande, né? Se eu falar de função, mas tem uma missão muito grande, né? Eu acho que tem 2 grandes missões. Uma missão atrelada às pessoas que caminham com ele e a missão atrelada ao próprio mercado. Acho que o próprio mercado, trazendo para cá, é transformar de fato a visão e a possibilidade da pessoa consumir energia no Brasil. Né? Assim como aconteceu, como a gente disse aqui, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Então é transformar essa energia, transformar esse mercado, transformar essa dor que as pessoas sentem com a concessionária como algo muito mais, com uma experiência muito mais do consumidor muito melhor. Então essa é a primeira missão. Acho que a segunda missão é transformar vida de pessoas que talvez não tinham um negócio com essas características, margem, escala e recorrência, que podem estar transformando as suas casas, né? Podem estar transformando ali as suas vidas. Lá o propósito do Grupo VORP, junto aqui com a Sani, que isso faz parte do meu sim. O propósito do Grupo VORP é transformar empresas, porque através de transformação de empresas, eu transformo seus funcionários, e transformando seus funcionários, a gente transforma as famílias no Brasil. Esse é o propósito do Grupo VORP. Então, o que a gente está fazendo aqui? Transformando famílias no Brasil de novo. É mais uma missão. Eu acredito que tem 2 missões. Então, o assessor carrega essas 2 missões. Carrega a missão de transformar o mercado e carrega a missão de talvez dezenas, algumas centenas de assessores estão caminhando com ele e que ele vai colaborar para essa vida também ser transformada e as vidas no Brasil, as famílias no Brasil também ter essa transformação. Eu acredito que esse é o papel e a missão do assessor de energia. Porra, muito bom. Essa foi inspiradora, hein, bicho? Essa vai render um eu tô corte inspirado, legal. irmão. Tô inspirado e Essa empolgado. vai render um corte legal. Galera, assim, eu acho que a gente colocou hoje aqui muita coisa nova e a gente colocou também uma chamada muito importante. Então, se você conhece a Sani ou se você vai conhecer a partir desse episódio, saiba que agora, dia 25, é o início, é o primeiro capítulo de uma história muito bonita que a gente vai contar no Brasil, de uma história de transformação, porque independente da vontade da Sani, esse mercado ele está em transformação. A gente simplesmente trabalhou 9 anos para chegar aqui e está bem posicionado para aproveitar esse momento. Então, cara, queria agradecer tua presença, teu papo, tudo que a gente fez aqui. Dar as boas-vindas, porque agora o nosso negócio vai ser, cara, aceleradíssimo. A gente vai fazer, assim, muita coisa legal. A gente vai fazer a diferença em mercado e em pessoas, porque a gente já faz nas nossas empresas, mas eu tenho certeza que o assessor de energia ele vai extrapolar o ambiente do nosso escritório. A gente vai impactar de uma maneira que eu, como empreendedor, nunca tinha pensado que conseguiria. E quando eu vi esse projeto, quando a gente começou a escrever sobre esse projeto, a gente falou, cara, eu e o Yuri, a gente já tinha um sonho de educação das antigas e que vai ser exercido, mas num cunho mais social. Mas aqui a gente está trabalhando a educação do nosso mercado, gerando valor nesse ganha-ganha-ganha que é o sonho de todo vendedor. Então, cara, eu acho que a gente só tem... Acho que agora ter saúde e energia para viver tudo que vem pela frente. Saúde e energia, né? Literalmente, né? É isso aí. Cara, tamo junto. Eu que agradeço o convite e a confiança, né, de colocar, né, deixar à disposição esse canal aí para a gente tomar conta junto e de acreditar na nossa força, acreditar no nosso propósito também, enquanto Grupo VORP. Eu venho como diretor de expansão, mas o Grupo VORP é sócio, então meus sócios também acreditam pra caramba nesse projeto. É por isso que a gente está aqui. Tem uma história para encerrar, né? Tinha um rapaz que estava viajando, né? Tava na sua caminhonete viajando, e aí ele vê uma caverna, e a caverna estava brilhando, a caverna. E aí ele, que brilho é aquele? Ali ele resolve parar o carro, vai lá na caverna, deixa o carro próximo à caverna. E aí quando ele entra na caverna, vai adentrando, o brilho vai, né, aumentando. O brilho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ele entra lá na caverna, no meio da caverna tinha um monte de ouro.
E ele começa a gritar para ver se tem alguém lá. E não tinha ninguém. E ele percebe que o ouro poderia ser dele. A natureza tá ali. Ele começa a carregar a caminhonete dele, né? Vai lá com as próprias mãos, carrega a caminhonete, fica lotado e sobra muito ouro ainda. É muito ouro. Ele não pegou nem 1/10 do ouro que tinha na caverna. E aí ele viaja por 1 hora, vai até a sua casa, descarrega o caminhão, vai no vizinho, vai lá no irmão dele. Diz, irmão, eu encontrei uma caverna cheia de ouro. Vamos lá voltar comigo. Vamos lá. O irmão dele, não, tu tá ficando maluco, não tem ouro assim. Não, vamos lá, eu já trouxe uma carrada. Eu já tô tendo, né, ouro lá em casa, eu já trouxe, vamos lá ver lá em casa. Não, rapaz, você tá maluco, que história ouro, o quê? E ele fica insistindo por meia hora e depois ele percebe que o irmão dele não ia acreditar. E aí eu pergunto, antes de dar a conclusão, o que você faria no canto desse irmão? Você continuaria insistindo com o irmão para convencê-lo que existe ouro na caverna, ou você pega o carro e volta lá para pegar mais uma carrada de ouro? É óbvio que você pega o carro, volta na caverna e pega ouro de novo. Quantas vezes for necessário. Vai ter um momento que o irmão vai acreditar. E por que eu estou falando disso? Talvez aqui nessa live, ou no time de assessores, ou as pessoas que a gente vai conversar, tenha os 2 irmãos. Tem alguém que vai enxergar ouro nesse mercado e vai carregar o caminhão quantas vezes for preciso, a caminhonete quantas vezes for preciso, e vai chamar os amigos. Vai ter amigos que vão dizer, não acredito que tem ouro aí. Né? Mas você já está vendo o ouro e você teve a oportunidade de ver o ouro. E dia 25 a gente vai mostrar os detalhes desse ouro. Então meu convite é que você esteja com a gente dia 25, que você entenda que existe uma missão muito grande e que a gente sozinho não consegue carregar esse ouro todo. A gente não consegue. A gente tem que dividir o ouro com você. A gente não consegue... A gente pode ter dezenas, centenas de caminhonetes, mas é muito ouro para carregar. A gente está te convidando para que você vá buscar o ouro junto com a gente. Então, tô junto com vocês. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai fazer história. Embora fazer história junto, porque o mercado está esperando e contando com a gente. Simbora. Boa, Augusto. Obrigado. Pessoal, para finalizar, então, curte, compartilha e escreve assessor aqui embaixo desse episódio, que o nosso time de assessores de energia vai falar com você, vai te conhecer e vai poder estar te fazendo o convite formal para você poder entrar e participar com a gente. O tamanho desse ouro que o Augusto falou são mais de 90 milhões de unidades consumidoras que nos próximos 2 anos podem escolher de quem eles querem comprar energia. E com certeza tem uma fatia disso aí pronto esperando você. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!